Graça e paz, tudo bem com você? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto um tanto polêmico. Afinal, tatuagem é ou não é pecado? Algumas pessoas afirmam que tatuagem é pecado usando a passagem de Levítico 19:28, que diz o seguinte: Pelos mortos não ferirei a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Essa passagem está falando sobre os costumes pagãos, as coisas que aquelas pessoas faziam. E muitos desses costumes pagãos eram marcar os seus corpos em homenagem a deuses pagãos, em homenagem a mortos. E algumas dessas marcas eram feitas com cortes, com queimaduras. Em algumas bíblias com traduções mais atuais, existe no lugar dessa palavra marcas a palavra tatuagem. Mas segundo as pesquisas que eu fiz, historiadores e teólogos afirmam que essa tradução de marcas para tatuagem foi uma tradução equivocada. Eu sei que no nosso meio cristão, principalmente para recém-convertidos e no meio dos jovens, existe esse grande debate, porque alguns acreditam que tatuagem é pecado e outros não. Também tem muito esse questionamento, daquilo que eu posso e o que não posso fazer. Eu aconselho você, em todas as dúvidas que você tiver, orar a Deus, pedir revelação e ler também a palavra do Senhor. Eu sei que vai existir algumas dúvidas da gente que a Bíblia não vai deixar tão clara assim, mas nada que a sua intimidade com Deus não possa resolver e também a orientação que o seu ministério te dá. Recentemente eu estava lendo um livro de Romanos e me deparei com Romanos 14 e foi assim, sabe? Pá, explodiu minha mente, abriu, expandiu para esse assunto também. Aqui em Romanos tem uma discussão, uma pequena discussão sobre pessoas que acham certo comer carne e outras que acham certo não comer a carne. E tem por título assim: a tolerância para com os fracos na fé. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discussões. Um crê que tudo pode comer, mas o outro só come legumes. Quem come carne, não despreze ao que não come, e o que não come, não julgue ao que come, porque Deus o acolheu. E mais para frente diz o seguinte: não nos julguemos uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Aqui claramente está falando sobre carne, mas também sobre opiniões, porque tem pessoas que vão crer que algo é pecado e outro vai achar que não, que é normal, que pode. Um exemplo disso é sobre tatuagem. Eu já vi muitos cristãos, até mesmo bastante famosos, influenciadores, que dizem que concordam, que tatuagem não é pecado, e já outros que acham que sim, é pecado, não é legal, não condiz com o cristianismo. Eu particularmente tenho tatuagem e confesso para vocês, do fundo do meu coração, que eu me arrependo. Porque hoje não é algo mais que eu goste. Eu fiz essa tatuagem antes de conhecer o evangelho, antes de me converter, e não condiz mais, sabe, com os meus gostos. E não é algo que eu faria novamente. E, inclusive, se eu tivesse condições, eu iria tirar essa bendita dessa tatuagem. Então é algo muito de se pensar. Se você aí é jovem, é cristão e tem essa dúvida, se é ou não é pecado, sabe o que a Bíblia diz? Ainda em Romanos 14. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa, que teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tem para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que faz, mas se aquele tem dúvidas, é condenado se comer. Porque o que faz não provém da fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Então, para aqueles que acreditam que tatuagem é pecado, para aquela pessoa, a tatuagem é pecado. E se ela fizer a tatuagem, ela vai ter que se responsabilizar perante Deus, porque é algo que ela acreditou para si mesma que era pecado. Agora, aqueles que acreditam que não é pecado e que têm plena certeza, não se sente culpado por ter feito, para ele não é pecado. Mas como a própria palavra do Senhor diz, é bom que tomemos cuidado, nas nossas decisões, porque existem pessoas que são fracas na fé. Eu mesma já passei por algumas situações constrangedoras e chatinhas pelo fato de ter tatuagem, de outros cristãos virem falar: uai, mas não é pecado fazer tatuagem? Ai, não sei o quê, porque se torna meio que um escândalo e dependendo das nossas atitudes, nos tornamos pedra de tropeço para os que são fracos na fé. Como eu disse, eu particularmente não acho que tatuagem seja pecado, mas não é algo que eu faria novamente. Não gosto mais de tatuagem, não acho legal e não acho que condiz com o meu modelo cristão.
Como já dizia Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu não acho que me convenha fazer tatuagem. Porque o nosso Senhor nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo, para ser os seus representantes aqui na terra. E eu, como cristã, em mim, não estou falando sobre os meus irmãos, mas para mim, em mim, eu acho que não representa Cristo uma tatuagem. Eu acho que eu não vejo Jesus com tatuagem. E se somos cristãos, somos imitadores de Cristo. E eu não acho que Cristo tem tatuagem, ou tenha feito, ou faria. Não seja algo que me convém, sabe? Obviamente que não é só o nosso exterior que conta, né? Porque existem várias pessoas que usam somente saia, que não usam maquiagem, que são bem discretas, sabe? Tem muita modéstia, porém o coração é um coração podre, é um coração cheio de fofoca, cheio de rancor, né? Cheio de intrigas. Então não condiz com o exterior dela. O nosso interior tem que condizer com o nosso exterior, né? Do mesmo modo que o nosso exterior tem que condizer com o nosso interior. Eu espero muito que vocês estejam entendendo, né? Que nos estudos que eu fiz, nas pesquisas que eu fiz, no que eu entendi sobre a Bíblia, tatuagem não é pecado. Para aqueles que creem que não é pecado. Mas se você acha, se você tem dúvida, não faça. E não julgue aqueles que fazem. Eu mesmo sigo uma influenciadora cristã, Fabíola Mello, não sei se vocês conhecem. Ela é uma bênção de Deus, porém ela tem tatuagem. E ela fez tatuagens bem escondidas, né, nas costas. Justamente sobre isso, porque na mente dela, tatuagem não é pecado. Mas ela não queria ser pedra de tropeço na vida daqueles que acham que é. Muitas coisas na minha mente, sabe, pra mim, vai ser pecado, vai ser errado, na intimidade que eu tenho com Deus, naquilo que eu tenho entendido sobre a palavra do Senhor. Mas vai ter outras pessoas que vão ter pensamentos diferentes, sabe? E é como a palavra diz, a fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Você tem que ter plena convicção de que a sua opinião está certa e de pesquisar, né, se realmente é aquilo que a palavra do Senhor diz, se a sua consciência condiz com a palavra do Senhor. Mas existe aquelas pessoas que vão dizer, ai Amanda, eu não acho que tatuagem é pecado, mas o meu ministério, o meu pastor diz que é. Então, o que eu devo fazer? Respeitar o seu ministério e o seu pastor. A gente tem que respeitar as autoridades que Deus levanta sobre nossa vida. E se o seu ministério diz que é pecado, é bom que você, né, cumpra com o que você está aprendendo no ministério que você vai. Então é isso, eu espero muito do fundo do meu coração que você tenha conseguido entender essa palavra, que Deus tenha falado ao seu coração e que você tenha tirado as suas dúvidas. Se você concorda comigo, deixa o seu like, comenta aqui abaixo a sua opinião também, que eu vou gostar muito de estar lendo e compartilhando, né, um com o outro, aprendendo um com o outro. E se você gostou desse vídeo, gostou desse canal, eu te peço que se inscreva, né, nesse botãozinho vermelho escrito inscrever-se, se inscreva, ativa o sininho de notificação, porque assim você vai receber notificação de quando eu postar vídeo novo. E é isso, eu espero muito que Deus tenha tirado a sua dúvida, que Deus tenha falado com você e que você tenha conseguido entender. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.